Então eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter, e esse foi o primeiro aprendizado assim que eu tiro assim do filme Rei Leão. Oi, gente! Gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Sempre com saudade de gravar vídeos. É sempre muito corrido, tenho muitos desafios e vou contar muitas novidades para vocês nos próximos vídeos. Mas já quero te pedir, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e também nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, pra gente ficar bem conectado. A gente sempre fala que mais do que inscritos, nós queremos comunicação, e o Instagram, o meio da gente está bem pertinho. Então, @relima com H no final é o meu Instagram, me segue lá pra gente ficar bem conectado. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, nós vamos falar sobre um filme que com certeza você já viu, também faz parte da sua história. E eu vou falar um pouquinho do meu entendimento. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o meu entendimento do Rei Leão. Rei Leão é um filme que eu sempre gostei de ver. Eu lembro que eu chegava da escola, eu e meu irmão, a gente via várias vezes assim durante o dia. Eu sei as falas do Rei Leão. E é um filme que marcou a minha história, e é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu aprendi muito vendo Rei Leão. Antigamente era um filme que os cristãos diziam que era um filme que não tinha a ver com Deus, que não era um filme de Deus, era um filme de diabo, porque falava de nova era e tal. Mas hoje eu consigo tirar muitos aprendizados assim vendo o filme, e por isso quero compartilhar um pouquinho, né? Vou contar um pouquinho da história, apesar de saber que todo mundo sabe da história, mas de repente tem um desavisado, então eu vou só fazer um resumo da história. A história conta sobre um reino que um leão é um rei, chamado Mufasa. E aí ele cuida desse reino com muita excelência, sabe? E aí ele tem um filho que vai ser o futuro rei, é o príncipe desse reinado. E ele tem um irmão, o irmão dele chamado Scar. Esse irmão chamado Scar é o vilão da história, é um leão ruim que faz toda uma trama para matar Mufasa e matar o Simba, que seria o futuro rei, porque o desejo dele é reinar. Então, como ele queria ser rei, ele precisaria matar tanto o irmão quanto o sobrinho. E aí a história passa assim por isso, né? Então ele faz um plano para matar tanto Mufasa, que era o seu irmão, quanto o seu filho Simba. Ele consegue matar Mufasa, mas ele não consegue matar Simba porque Simba consegue fugir. E nessa fuga de Simba ele vai parar num lugar que ele é adotado por duas figuras muito especiais do filme, que é o Timão e o Pumba, que ensinam o Simba a viver uma história assim de vida bem diferenciada do que ele vivia antes. O Timão e o Pumba, eles têm um lema, eles vivem com um lema chamado Hakuna Matata. Hakuna Matata é você viver com os seus problemas esquecidos, né? Enfim, eles ensinam, quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. É uma das falas de Timão e Pumba. E aí o Simba começa a viver nesse reino e deixa o seu reino para trás, porque ele se sente culpado pela morte do seu pai, mas na verdade o culpado é o tio dele. E Scar assume o trono e o reino começa a sofrer muito com esse reinado de Scar, porque um dos lemas de Scar era nós vamos viver num tempo ao qual leões e hienas viverão juntos num grande e glorioso futuro. Essa é uma das falas de Scar. E aí começa a faltar comida, começa a faltar água. E aí Nala, uma das amigas de Simba, sai à procura de ajuda e encontra Simba vivendo uma vida que não era para ele estar vivendo, uma vida muito distante daquilo que ele precisaria viver. E aí ela fala: você precisa voltar, tem um reino te esperando. Não há comida, não há água, nós precisamos de você. E aí Simba toma essa atitude de voltar e recuperar um reino que era dele. E aí tudo começa a ser reconstruído e restaurado. Ele luta com o tio, enfim, e vence. E a história é mais ou menos essa, né? E aí eu quero dizer um pouquinho do que eu aprendo com tudo isso. Primeiro, eu consigo entender que essa história, ela é gerada dessa maneira porque existia uma raiz de inveja no coração de Scar. Ele queria um lugar que não pertencia a ele, ele queria sentar num trono que não era para ele sentar, e ele começa a bolar um plano dentro do seu coração para tomar o lugar do rei.
E quando eu penso em Scar, não tem como não pensar em Lúcifer, porque Lúcifer foi assim, ele estava no céu, ele não estava contente com o lugar que era dele, ele queria um lugar que não o pertencia, então dentro do seu coração ele gerou um plano de tomar o lugar que pertencia a Deus e de sentar num trono que não pertencia a ele, e por conta dessa raiz de inveja, uma história muito ruim, né, acontece, por conta da raiz de inveja de alguém, uma parte dos anjos foram retirados do céu e hoje afligem a humanidade, tudo por conta da raiz de inveja de um. Então, cuidado quando você quer tomar na sua vida um lugar que não é para você. De repente esse lugar não é um lugar de reinado, mas se você deseja qualquer lugar, mesmo que ele não seja de reinado, que não seja seu, isso vai gerar coisas muito ruins que nunca param só na gente. Sempre pessoas sofrem com atitudes e raízes de inveja que são geradas no nosso coração. Então é um cuidado que eu acho que a gente sempre precisa ter, assim. É cuidar do nosso coração, né? O nosso coração, ele procede vida, então a gente precisa cuidar para não desejar aquilo que Deus não estabeleceu para nós e para que a gente também possa se alegrar com o que Deus estabeleceu e honrar aquilo que Deus estabeleceu. Né? Às vezes a gente quer ocupar lugares que não tem nada a ver com a história que Deus escreveu pra gente. E a gente precisa valorizar de verdade a história que Deus escreveu. Porque quando a gente não valoriza a história que Deus escreveu pra mim e pra você, a gente quer viver uma história que é do outro, que não é pra mim. Então eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter, e esse foi o primeiro aprendizado assim que eu tiro assim do filme Rei Leão. O segundo é o seguinte, é que Simba, o tempo inteiro, ele quer provar para o seu pai que ele é bom, que ele é um rei bom como o pai. E aí ele começa a cometer assim grandes passos ruins, né? Ele vai num cemitério de elefantes que o pai dele falou que não era para ele ir, que não era o tempo dele ir, mas ele vai lá porque ele quer chamar a atenção do pai, ele quer provar para o pai que ele é guerreiro, que ele é um leão forte como o pai, que ele consegue. Então ele se mete nisso, é uma tremenda furada, o tio dele que tenta colocar ele nessa furada, mas o pai dele consegue salvar. Mas a vida inteira do Simba, ele fica tentando provar pro pai que ele é bom, assim. E quando ele se afasta, quando ele começa a viver com Timão e Pumba, quando ele foge do seu reino, ele começa a experimentar uma vida que não é de rei, uma vida que não é para ele viver. E aí ele vai comer larva. Ele foi chamado para comer carne, mas acaba comendo larva. Ele, enfim, vive uma vida completamente distorcida. E aí ele, quando Nala vai procurar ele, fala: vamos voltar, você tem um chamado, né? Você tem que cumprir a tua história. Deus escreveu uma história para vocês, para você, e você precisa voltar. Ele fala assim: não, eu não sou rei. Meu pai era rei, eu não sou, porque o tempo inteiro ele ficou tentando provar que ele era antes do tempo. E aí eu aprendo algumas coisas. A primeira dela que eu aprendo é que é muito ruim quando a gente vive uma vida querendo provar algo para alguém. Seja ele pai, seja ele mãe, seja ele amigo, seja ele sociedade, seja ele chefe, seja ele professor, professora, enfim. Quando a gente vive uma vida querendo provar algo para alguém, a gente não se sacia naquilo que a gente é. Eu vivi isso durante um tempo da minha vida, querendo provar coisas, e quando eu entendi que, caramba, eu não preciso provar nada para ninguém, Deus tem uma história que Ele vai cumprir no tempo certo na minha vida. E a segunda coisa dentro dessa história de Simba é que ele queria sempre estar à frente do tempo dele. A Bíblia diz que embaixo da terra há tempo para todas as coisas, quer dizer, na terra há tempo para todas as coisas. E é muito ruim quando a gente quer dar passos que não é o momento da gente dar. Eu penso assim, Simba queria ir no cemitério de elefante, ele queria viver algo que ainda não era o momento, ele queria demonstrar um reinado que não era para ele demonstrar. O pai dele estava vivo, o tempo dele de reinar chegaria, mas não era aquele tempo. E aí a gente
por querer provar coisas para os outros e mostrar que nós somos bons, nós vamos dar conta, a gente acaba tomando atitudes e dando passos que não é o momento de dar. E isso também acarreta em muitas coisas ruins também na nossa vida, né? Você pode se perguntar quantas vezes você já deu passos que não era o tempo de dar, né? Eu sempre falo que eu queimei muitas etapas da minha vida. E hoje eu desejo, assim, esperar o tempo certo de viver as coisas, porque eu sei que eu já queimei muitas etapas da minha vida. Então, esse segundo conselho, né? Não queira provar nada pra ninguém. Prove o que você deseja ser para Deus. Deus sabe o seu coração. Se você tiver que provar algo para alguém, prove para Deus, e Deus sabe quem você é. Você também não precisa nem provar nada para Ele, mas não fica preocupado em agradar o tempo todo, em mostrar coisas para alguém, porque a tua identidade, ela não pode ser construída pelo que as pessoas acham, mas pelo que Deus acha de você e pelo que Deus formou você, criou você. A tua identidade tem que estar firmada naquilo que Deus te chamou para ser e não naquilo que as pessoas desejam que você seja, porque senão você vai ser só um boneco com uma identidade que não pertence a você, mas uma identidade que pertence às outras pessoas. Eu conheço pessoas que elas tentam ser um pedaço de cada um, entendeu? E aí você acaba não sendo você, mas um pedaço de um monte de gente. Tem uma frase que eu gosto muito: seja você, os outros já existem. Então essa é um dos ensinamentos que eu aprendo também no Rei Leão. E o terceiro, eu acho muito legal, que a gente fala muito de Hakuna Matata. E aí tem até uma música: os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender Hakuna Matata. E Hakuna Matata pra mim, assim, é uma coisa meio que não é um padrão assim pra minha vida. Eu acho que é um pouco hipócrita, porque Hakuna Matata ninguém vive esquecendo os seus problemas. Eu acho que o problema não é para ser esquecido, o problema é para ser resolvido. Que isso, hein? Pode botar até umas palminhas aí. O problema é para ser resolvido, e se você não resolve seus problemas e vive Hakuna Matata, você vai viver uma vida procrastinando aquilo que você precisa resolver. Por exemplo, o Simba, ele vivia aquela história com Timão e Pumba num outro lugar, distante do seu reino, distante do seu propósito, distante da sua vida, mas ele não conseguia esquecer quem ele era, o que tinha acontecido, quem era o pai dele. Ele carrega esse problema com ele e ia carregar enquanto ele vivesse. Então, resolver acaba, entendeu? Agora, viver Hakuna Matata é só procrastinar. É viver com aquele problema não esquecido, mas guardado. Porque não dá para se esquecer um problema. O problema se resolve, não se esquece. Ele vai estar sempre ali enquanto você não resolver. Então eu sei que muita gente acha legal Hakuna Matata, é lindo dizer, mas Hakuna Matata também traz muitos prejuízos. Porque quando a gente não resolve aquilo que a gente tem que resolver, a gente vai carregar um problema dentro do nosso coração e vai viver com aquilo o tempo inteiro. Então a terceira coisa que eu aprendo com o Rei Leão é aprender que Hakuna Matata não serve para mim. Eu não fui chamada para esquecer os meus problemas, mas para resolvê-lo, né? Então é mais ou menos isso. Tem muitas coisas a mais que eu aprendo assim com o Rei Leão, mas acho que essas três são as coisas que mais falam, assim, são os ensinamentos que mais falam ao meu coração e que eu desejei compartilhar com vocês. E eu espero que, assim como tenha me ensinado, o Rei Leão também tenha ensinado alguma coisa para você. E se não ensinou, você está aprendendo agora. E é isso, gente. Eu sempre acredito que tudo traz um ensinamento para a gente, seja com filme, livros, histórias. E é bom a gente sempre retirar aquilo que é bom das nossas vivências diárias, né? Então, por isso quis compartilhar um pouquinho com você desse filme tão especial para mim. E eu espero que você tenha gostado. Quero te pedir para você curtir, dar um like aí embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Mais uma vez,
E segue a gente, comenta o que esse vídeo foi pra você e eu vou gostar muito de saber, tá bom? Mais do que inscritos, nós queremos comunicação. Tamo junto, vem com a gente.